Esse nível é difícil. Agradeço a oportunidade, as palmas. Aleluia, glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmão. Vou chamar o preletor desta noite, Pedro, amém? Que ele vai estar trazendo a palavra. Vamos se colocar de pé, vamos orar para o servo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo servo de Deus, amém? Soberano Deus, Altíssimo Pai, Deus eterno, Deus de glória, Senhor. Aqui, Pai, está seu servo, Pai. Ele já está na sua mão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai, que o Senhor, Pai, venha abençoar a vida dele, Senhor. Venha colocar, Pai, em nome de Jesus, Pai, aquilo, Pai, que seja de Ti, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida dele. Que o Senhor, Pai, venha tirar, Pai, uma brasa viva do altar, Senhor. E venha jogar no altar, Senhor, que ele venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, dar o Teu melhor, Senhor, para Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai, eu Te peço, Pai, pela vida dele, Pai, abençoa a vida dele, Pai, a vida da família dele, Senhor. Porque eu creio, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que grande, Pai, em nome de Jesus, é o caminhar contigo, Senhor. Abençoa, Pai, e assim eu Te agradeço e glorifico o Teu nome, Senhor. E as palmas louvam, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus por essa rica oportunidade. Confesso que eu estou nervoso, né? Aí depois eu te rir ainda antes de vir, aí quebra tudo, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, ao pastor Diego, né? A irmã Rose que fez convite também. Deus abençoe. Né, eu costumo sempre falar, né, o pessoal da minha igreja, né, para algumas pessoas que andam comigo, que as primeiras vezes que eu cheguei aqui nesse ministério, eu cheguei prestes a me afastar. Tava só um pouquinho só para me afastar das caminhos do Senhor. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Não desqualificando meu ministério, mas eu falei, Deus, não tem mais sentido. E quando eu passei por essas portas, né, eu recebi um abraço, eu recebi um aconchego do cooperador João, né? Vocês falam que é o ketchup, né? Dali pra frente foi só bênção na minha vida, foi só. Sempre falo pro meu irmão, né? Deus seja louvado pela vida dele também. Que quando eu vou lá eu me sinto renovado, me sinto restaurado, né? Eu volto pra casa, falta só falar, Jesus pode me arrebatar. Eu vivi tudo que eu tinha pra viver e Deus seja louvado pela vida do pastor Diego, né? Uma bênção, né? Eu falo que difícil é lidar com o ministério, mas um ministério assim que tem jovens é mais difícil ainda, né? Eu falo por mim mesmo que eu sou jovem, e se a gente não exercer a nossa autoridade, os jovens acabam nos devorando, né? E é bênção de Deus, que Deus ora pela vida dele, ora por esse ministério, ora por esses jovens, e que vocês continuem nessa mesma afiação de ganhar a vida, de ganhar a honra. Cooperador João tá de preto, mas não dá pra ver. Tá de preto? Já é moreno já, ele tá de preto aí. Obrigado, Deus abençoe a vida dele. A missionária Stephanie também está me acompanhando. A todos sem exceção, em nome de Jesus. Quantos aqui querem ouvir a palavra? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18.
palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Repita comigo: quebrou-se. Está fraco, diga quebrou-se. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, já foi falado aqui de chamado. E quando a gente recebe um chamado, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder, porque Deus é onisciente. Antes das coisas acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus é onisciente. Muito antes dos anos virem, Deus já sabe o que vai acontecer naquele ano. E o interessante é que, se a gente pegar a vida de um homem que teve chamado, Moisés, a gente vai comparar com a nossa vida também. Porque Moisés passou 40 anos sendo príncipe, mas depois passou 40 anos no deserto, esquecido pelo homem. Mas Deus estava vendo Moisés. Deus estava vendo a obra que Moisés estava fazendo. E diz a Bíblia que quando Deus vai de encontro a Moisés, olha o interessante, Deus se manifesta numa sarça ardente. E Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O interessante é que Deus vai dialogar com Moisés, vai falar com Moisés, e o que vai trazer Moisés para as nossas vidas? Que Moisés vai falar assim: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, o que eu vou fazer? Aonde e por onde eu vou começar? Só que Deus é extraordinário. Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece os nossos limites. Só que Deus é perfeito. Ele não aponta o dedo em pessoa errada. E se Ele designa um chamado para você, se Ele designa um chamado para você, Ele sabe o que está fazendo. Moisés falou assim: Senhor, mas eu não sei falar. Aí Deus falou assim para ele: Moisés, quem é que criou a boca? Quem é que criou os lábios? Fui eu. Aí Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, somente vai, porque eu sou contigo. A gente chega assim num culto e fala assim: Deus, eu não quero oportunidade não. Pastor Diego, dá oportunidade para o irmão do lado, mas eu não quero oportunidade não, porque eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu vou me confundir todo, eu vou falar em gíria, não vai sair nada. E Deus está dizendo: vai. Por quê? Porque eu sou contigo. Somente acredite nisso, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E olha que extraordinário, foi assim com Jeremias. Quando alguém olhar para você, assim como eu estou aqui hoje, e falar assim: chegou agora, não passou por nada, chegou de paraquedas, você tem que falar um versículo para ele, que está em Jeremias 1,5: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e das nações eu te dei por profeta. Olha que extraordinário. Antes mesmo de acontecer, Deus já tinha traçado o caminho de Jeremias, sendo que Deus falou assim para Jeremias: para as nações eu te dei por profeta.
por profeta. Então, quando a pessoa olhar para você e falar assim: não, você está pregando aí, você está querendo se achar, está querendo se amostrar, aí fala para ele: não fui eu que escolhi estar aqui, foi Deus que me designou para eu estar aqui. Porque chamado não se escolhe, chamado se obedece. Por mim eu não estaria aqui, por mim eu estaria na minha casa assistindo Netflix. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, Deus falou para mim: olha, se prepara, porque eu vou te levar nos 4 cantos dessa terra. Olha, se prepara, porque Senhor, eu sou novo, não importa se você é novo. Eu pego você, te dou um banho de sangue, te preparo, porque lá na frente eu tenho uma obra sobre a tua vida. Não importa quem vai criticar, o importante é que você tenha um chamado na presença do Senhor. Agora, olhe para cá. A Bíblia diz que Jeremias fala assim: Senhor, eu passo de uma criança. E Deus vai falar assim: somente entrega o que eu falar para você entregar. Ele não ia pregar algo doce, ele ia pregar algo pesado. Ele ia pregar algo contra a rebeldia do povo naquela época. Só que Deus falou: vai, porque eu sou contigo. E no capítulo 18, para eu já no texto, é interessante, pastor Diego, a gente notar uma coisa. Deus estava mostrando para Jeremias o estado espiritual de Israel. Deus estava mostrando para Jeremias. E olha que extraordinário. Deus falou assim: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e ele estava trabalhando. Repita comigo: ele. Está fraco, diga ele. Estava trabalhando. E quando Jeremias teve aquela visão, a Bíblia diz que o vaso, o barro, quebrou da mão do oleiro. O oleiro simboliza Deus, o barro simboliza Israel. Nessa noite, eu quero te falar algumas lições desse texto que é extraordinário. Percebe uma coisa: quando Jeremias estava descendo a escada, o oleiro não começou a trabalhar. Quando o profeta estava descendo as escadas, o oleiro estava trabalhando. Não pegou? O oleiro não depende do profeta para trabalhar. Vou falar. Vou melhorar para você dar uma glória. Tem gente, pastor Diego, que está dizendo assim: se eu sair da mocidade, a mocidade acaba. Se eu sair da igreja, a igreja já era. Se eu sair do grupo de jovem, não vai ter mais jovem, não vai ter mais nada, ninguém vai cantar, ninguém mais vai profetizar. E Deus está dizendo: eu não dependo para você, não dependo de você para começar a trabalhar. Porque antes mesmo do profeta chegar na casa, ele já estava trabalhando. Eu vou começar a pregar agora. Crente que está dormindo não vai pegar isso aqui. Mas quem está ligado, dá para dar uma glória a Deus nessa noite? Vem comigo. O oleiro não dependeu do profeta para começar a trabalhar. Ele já estava trabalhando. A primeira pessoa que chegou aqui nessa igreja, eu não sei, mas antes mesmo da primeira pessoa abrir a igreja, preparar o som, preparar o louvor, o oleiro já estava começando a trabalhar. Porque olha que extraordinário. Tem igreja, pastor Diego, que tem profeta, mas o oleiro já saiu faz tempo. Olha para mim. Tem igreja que está que nem a igreja de Laodiceia. Lembra que Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta aí, bate. Se Jesus está à porta e está batendo, é sinal que ele está pelo lado de fora. Então o culto estava acontecendo, mas Jesus estava pelo lado de fora. Aleluia. Tem igreja que você entra e sai do mesmo jeito. Tem igreja que os pastores, que as pessoas vão na frente, só vão se autopromover, só vão vangloriar-se. Mas culto pode até não ter o profeta, mas é necessário ter o oleiro. Fala para a pessoa que está do teu lado: é importante. Está fraco, digo importante. Não é eu estar aqui, é Deus estar aqui. Está na hora da gente parar essa mentalidade. Não, se o pastor Diego não vai estar, o culto não vai
acontecer. Se o pastor Diego não pegar no microfone, o fogo não vai descer. Está na hora da gente parar nessa mentalidade. Está na hora da gente pensar assim: se Jesus não estiver na casa, nada vai acontecer. Se o Espírito Santo não estiver na casa, nada vai acontecer. Sabe por quê? Se o Thierry vir aqui louvar, Jesus vai te manifestar. Mas se ele ficar tentativo, Jesus vai te manifestar também. O importante não é ter profeta, o importante é Jesus estar na casa. Para com essa mentalidade. Eu vou porque o profeta de tal vai revelar até o meu RG, o meu nome. Para que você está indo atrás de profeta? Se Jesus te deu uma dica infalível, que está em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai pegar com teu pai. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Está na hora da gente ir atrás de profeta. Não, ele revela teu nome, revela teu namorado. Pelo amor de Deus, irmão. Namorar, você quer namorar? Não vai atrás de profeta, vai no joelho. Então vai namorar quem é. Mas quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Ó, antes do profeta chegar, o oleiro já estava trabalhando. Essa é a primeira lição. Agora olha para mim. Olha que interessante. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Repita comigo: a sua obra. Sobre as rodas. Ele estava fazendo a sua obra, o oleiro. O oleiro ali não estava em vão, ele estava fazendo uma obra. Só que eu aprendi uma coisa, pastor Diego. O oleiro, quando ele pega o barro e coloca na roda, está sem forma. E ele tem que fazer a obra. Se o oleiro representa Deus, qual é a obra que Deus tem que fazer sobre as nossas vidas por completa? Aleluia. Olha que extraordinário. O oleiro coloca na mesa, coloca na roda, e ali está sem forma. Olha que extraordinário. O oleiro, ele não começa a trabalhar assim, ó. Ele começa trabalhando assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Ó, não é assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É assim. Glória a Deus. Aleluia. E qual é a diferença? Aleluia. Não é por cima. Muita glória. Te pegou. Por que Deus começou? Toda obra que Deus começa embaixo. Porque é embaixo que vem a estrutura. Porque, olha que extraordinário. Quem gosta de Bíblia aqui? Mateus 7, 24. A Bíblia diz que tinha dois homens. Um fez a casa sobre a areia, e o outro construiu a casa sobre a rocha. Isso. E a Bíblia diz que veio os ventos, veio a chuva e veio a tempestade contra a casa que estava em cima da areia. E a casa que estava em cima da areia derrubou. Também veio a chuva, também veio a tempestade, também veio os ventos sobre a casa que estava em cima, sobre a rocha. Mas a Bíblia diz que não caiu. Agora a pergunta que não quer calar: por que não caiu? Aleluia. Aleluia. Sendo que o processo é o mesmo: chuva, tempestade e vento. O processo é o mesmo, só que a estrutura é diferente. Só quem está ligado vai pegar. Por que você... eu vou falar, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê?
pro lado e fala assim: vamos pro baile? Uma tabacaria ali? Sua mulher não vai descobrir. Vamos. A pergunta que não quer calar: por que você não vai e por que você não vai? Porque Deus, Ele não trabalha com você por fora, Ele trabalha com você por dentro. E quando Ele está trabalhando por dentro, Ele está arrumando a sua estrutura. Porque Deus sabe que quando você vem para a presença dEle, você vem despreparado e desestruturado. E por isso Deus está mexendo na sua estrutura. Só que tem jovem que, por incrível que pareça, não quer nada por baixo, só quer por cima. Só que Deus não começa nada em cima, Deus começa sempre em Eu vou falar. Não, já quero ter agendas abertas para 2023. Nem fechou 2022, até 2023. Olha isso. Não, sou pregador fulano de tal. Pastor Diego, já prepara minha missão de evangelista. Quer tudo por cima. Só que uma pergunta que não quer calar. Tu quer um púlpito, tu quer ser missionário, tu quer ser evangelista, mas tu quer ir para a igreja? Eu vou até glória a Deus agora. Ei, eu vou falar. Porque tem muita pessoa que está dizendo assim: eu tenho unção mais do que a pessoa, tenho mais unção que eu estou aqui na frente. Tu pode ter mais unção. Mas quem disse que a unção que Deus te dá só é para você estar aqui em cima? Quando Davi foi ungido, Davi não foi para o trono, não. Davi foi para o campo de novo. Você acha que só porque eu sou ungido que eu devo pregar todo dia? Tem que limpar a igreja, tem que limpar o banco. Não, mas eu prego, eu canto. E aí, filho? Só porque você é ungido, só porque você tem unção, você não pode ajudar o irmão, você não pode ir para a igreja? O maior de todos pegou Pedro, pegou João, pegou Tiago, pegou André, falou: todo mundo senta aí, porque eu agora vou limpar os pés de você. Se o maior de todos você viu, por que você vai ficar com Não, eu faço aquilo. Jesus falou assim: vocês querem ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o maior? Seja que nem uma criança pura, limpa. Deus está dizendo: quer ser o maior? Quer pregar? Primeiro limpa a igreja. Quer cantar? Quer fazer parte da banda? Primeiro limpa a igreja. Primeiro serve uma água, serve um mão, fique na porta. Porque quando Deus vai começar uma obra, Ele não começa em cima, Ele começa embaixo. Mas quando Ele está começando embaixo, Ele está movendo a tua estrutura. Ele está tocando a tua alma. Porque quando meu irmão me cai, vamos para a tabacaria. Tu vai falar: não, a minha estrutura está por completo. E eu não quero ser comportada. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Levanta a mão para cá, Deus. Ó, para terminar. E desci atrás do oleiro. E eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro. Somente essa vírgula, somente esse ponto. Pega isso aqui. Eu estava vendo um vídeo muito interessante. Que o oleiro, ele fez todos os vasos do mesmo tamanho, pequenininho, praticamente uma tigela. Ele fez tudo do mesmo tamanho. Só que aquele que ele estava mostrando no vídeo, ele fez maior. Ele fez maior do que os outros. Olha que extraordinário. Ele fez um monte de tigela de barro, só que ele fez enorme, muito grande. Sabe o que Deus está nos falando aqui? Quem define o tamanho do vaso não é o vaso. Quem define o tamanho do vaso é o oleiro. É que nem eu falei no começo. Muita gente vai questionar porque você está pregando em igreja, porque você está crescendo, porque o pastor está te dando oportunidade. Você vai questionar. Mas quem define o tamanho do vaso não é o vaso, é o oleiro. Aí as pessoas estão vendo você crescendo, fala que você fez alguma coisa para chegar lá.
por inveja. Mas você tem que falar assim, pensar assim: quem definiu o meu tamanho não fui eu, foi Deus. Só que eu gosto de Bíblia. Deus pode até fazer você grande, mas eu peguei uma frase de um pastor muito famoso: quanto maior Deus te tornar, menor você tem que se sentir. Quanto maior Deus te tornar, mais pequeno você tem que se sentir. E olha que extraordinário: quem é o oleiro? É Deus que define o tamanho de cada um. Só que sabe o que é pior? O pior não é você ser grande, não é você ter um vaso grande, porque tem vaso grande que se sente pequeno. O pior não é vaso grande querer ser pequeno, o pior é vaso pequeno querer ser grande. Vou repetir, isso aqui é para você levar para casa. O pior não é vaso grande querer ser pequeno, é vaso pequeno querer ser grande. Sabe qual foi o primeiro pecado da terra? Foi um pecado que a sua profundidade foi o orgulho, a qual a serpente falou assim: olha, come, pode comer, porque o dia que vocês comereis dessa serpente, vocês sereis como Deus. Vocês vão ser como Deus. Aí vem o orgulho. O diabo conseguiu derrubar a humanidade através do orgulho. Não, eu vou comer porque eu vou ser igual a Deus. Mas ninguém pode ser igual a Deus. Lembra de Lúcifer? Por que Lúcifer caiu? Por um sentimento, a qual ele sentia no coração. Falou assim: eu vou fazer um trono acima de Deus. Só que ninguém é maior do que Deus. Cuidado, porque eu estou pregando aqui para jovens que tem chamado, tem promessa, mas talvez pode se perder no caminho. Talvez que só pelo fato de pregar, de cantar, de louvar, pode se perder no caminho. Mas pega isso para você: quanto maior Deus te tornar, menor você tem que se sentir. E olha que extraordinário: Deus pode fazer todo mundo grande, mas quem diz que Deus está atrás de tamanho? Deus nunca foi atrás de tamanho. Sabe quando o oleiro vai ver os vasos? Ele pega um vaso, olha, está ocupado demais. Sabe qual vaso o oleiro pega? Os vasos que estão disponíveis. Deus não está atrás de tamanho, Deus está atrás de disponibilidade. Pensa aqui no Jesus. Deus não está atrás do teu tamanho, do carro que você tem. Deus está atrás de pessoas que nem Davi. Davi, quando foi chamado para ser rei, não estava assistindo Netflix, não estava assistindo Disney Plus. Vou falar, não estava assistindo Peaky Blinders. Quando Deus foi escolher Davi, sabe onde Davi estava? No campo trabalhando. Quando Deus foi escolher Gideão, Gideão não estava no Free Fire não, filho. Acabou, glória a Deus agora. Gideão não estava no Free Fire não, Gideão estava malhando trigo no lagar. Deus olhou para ele e falou assim: vai nessa tua força. Ei, Deus não quer saber do teu tamanho, Deus quer saber se você é disponível na casa dele. Porque tamanho Deus tem de monte, mas vaso disponível está faltando na casa dele. Só que Deus está levantando nessa noite vaso disponível aqui nessa noite. Jovens, a qual o pastor Diego vai falar assim: vamos ali numa visita agora, pastor Diego. Vamos ali na praça
pegou um cearense naquele dia. Vamos lá. Tá lavando o carro? Não, imagina. Aí joga a torneira, aí joga o balde. Não tô lavando não. Já pegou esse cara? Pedro seria um desses. E ainda mesmo ainda andando com Jesus, Pedro andava com a bainha ainda, com a espada na bainha. Aleluia. Por que Jesus escolheu Pedro? Pedro até não podia falar, Pedro até não podia ter curso de teologia, mas ele tinha disponibilidade. Aleluia. E é prova, Jesus pregou um sermão forte. Aí todo mundo falou assim: esse cara louco aí pra ir, ninguém vai seguir mais esse cara não. Aí Pedro falou assim: Senhor, pra onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Aleluia. Deus está atrás de crente disponível aqui nessa noite. Deus está atrás de jovem disponível, não somente na igreja, porque Deus vai te usar dentro daquela escola também. Eu vou falar. Na escola não é para pegar menininha não, filho. Na escola é para você pregar a palavra lá também. Eu vou falar. Não é para pegar menininha, não estava te dar para menina não. É para você falar do amor de Deus lá dentro da sua escola. Deus vai te incomodar. Deus vai tocar no teu coração. Pode perguntar para qualquer um. Pergunta para qualquer um da minha sala. Todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo sabe que eu sou cristão. Não, ó o pastor aí, ó. Respeita aí, veio um dia, ano passado, veio um atribulado e falou: ô mano, vamos falar isso mesmo. Veio um atribulado aqui que fica na minha frente e falou: e aí Pedrão, vamos pra casa das primas? Eu falei: não, mano, sou crente. Nem falei que eu sou crente, falei: não vou não. Não, vamos, eu pago com você. Eu pago com você, pago sua entrada. Eu falei: não, vou não. Só que de repente, pastor Diego, um amigo meu do meu lado falou: ô mano, você é louco, tio. Ele não vai não, porque ele é crente. Ele não curte essas coisas. Eu nem abri a boca. Imagina se eu tivesse falado na brincadeira. Não, vamos. Imagina se eu tivesse falado um amigo que conhecia, que eu pregava, que eu fazia as coisas. Você não é crente? Olha aí, Deus. Valeu, Deus. Eu vou falar. Aleluia. O Espírito Santo está mandando dizer: se prepara. Mesmo que você não queira, eu vou preparar uma situação só para as pessoas saberem que você é crente. Eu vou preparar uma situação. Vai chegar uma hora que as pessoas vão vir nas suas stories lá, seus stories lá no Instagram, no Face, vai ver que você é da igreja daqui da Rompendo, vai falar: caramba, rapaz, um dia eu vou lá também. Vai fazer na quarta-feira eu vou lá também. Deus vai preparar uma situação, mas Deus está dizendo: eu vou usar você lá também. Em qualquer lugar que você for, eu vou te usar também. Mesmo que você não abra a boca, alguém vai olhar e vai falar assim: há um brilho diferente no teu rosto. Quando você chegou no ambiente, se prepara, porque Deus vai usar a tua vida lá também. Para eu terminar, olha que extraordinário. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Isso revela algo que só Deus tem. Eu citei Pedro aqui, né? Ninguém queria Pedro, mas Jesus queria. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus, quando ressuscitou, foi atrás de Pedro. Meu Deus. Ele errou 3 vezes, mas Jesus foi atrás dele. Jesus podia muito bem falar assim: você aqui eu não quero mais não. Você 3 anos que veio comigo, você me negou, rapaz, sai fora. Mas Jesus foi até ele e falou assim: Pedro, tu me amas? O vaso quebrou. O vaso estava completinho, só que de repente quebra. Olha o que o oleiro faz. O oleiro não descarta, o oleiro faz de novo. Não confunde Deus
com os meninos que você já teve envolvimento. Não confunde. Porque os meninos que você teve envolvimento, se envolveu, depois te largou, falou, não quero você mais não. Só que Deus, mesmo você errando, Aleluia. mesmo você pecando, mesmo você falhando, Deus fala assim, eu ainda te amo. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, irmão, eu cheguei quebrado aqui nessa igreja, passei naquelas portas, sentei ali no fundo, e Deus falava comigo, eu ainda te amo. Aleluia. O homem te descarta, mas Deus não. Por que o oleiro não descartou o barro ou o vaso? Porque antes daquele processo ali de ele fazer o vaso, teve um processo antes de chegar aquilo ali. Pensa num barro, o que você vai fazer? Nossa, que nojo, sujou tudo no sapato. Agora, o oleiro, ele não tem a mesma visão que a gente tem, porque a gente sente nojo no barro. Só que o oleiro fala assim, isso aí vai ser um vaso, isso aí é um vaso. Aleluia. O oleiro, olha pra cá, ele pega o barro na mão, suja suas mãos, suja sua roupa, leva, põe numa sacola, numa caixa, coloca o barro numa mesa, amassa, bate, pisa, tira as impurezas, para depois chegar na roda e ele fazer o barro. Você acha que todo aquele processo que o oleiro teve, só porque quebrou no momento que ele estava fazendo, ele agora ia descartar? Melhorando. Você acha que Deus, tantos livramentos que você já teve naquela rua, em cima daquela moto, com aquele carro, naquele baile, tantos livramentos que você já teve, aí você fala assim, pastor Diego, não quero mais não. Passar uma semana depois, por que você vem para a casa de Deus de novo? Olha aí, Jesus. Glória a Deus. Porque é o oleiro dizendo, eu investi demais agora para perder você. Foi muito livramento que eu te dei para eu te perder agora. Tem gente que eu estou falando aqui que está pensando em se afastar de novo, está pensando em se desviar de novo, e Deus está dizendo, não importa quantas vezes você se quebre,